Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Dois tópicos sobre a vida na Terra intrigam não somente a comunidade científica, como também os habitantes de todo o planeta. Um deles é sobre a nossa origem, isso é, de onde viemos e como fomos nos estabelecer aqui. O outro é se somos a única civilização inteligente e ativa em todo o universo. Difícil pensar nisso, né? Em meio a tudo isso, surgem casos espetaculares, estranhos e intrigantes, em que esses dois tópicos são respondidos. Se é verdade ou não, dependerá de cada um tirar as suas conclusões. Afinal, será que estamos sozinhos? O volume do universo é vasto e indeterminado, apesar de hoje os astrônomos terem ideia de sua magnitude, ainda que não em sua totalidade, também das tecnologias que já possuímos. Mesmo assim, é muito difícil alcançar viagens estelares, receber sinais ou se comunicar com qualquer possível forma de vida distante, pelo menos de acordo com as leis da física como as conhecemos. As velocidades são limitadas pela velocidade da luz, que é cerca de 300 quilômetros por segundo. Muito rápido. Mas, mesmo a essa velocidade, um sinal levaria aproximadamente 4 anos para viajar entre a Terra e a estrela mais próxima em nossa galáxia, que está a 4 anos-luz de distância. No entanto, a teoria da relatividade especial de Einstein nos diz que, na prática, a velocidade de um objeto físico, como uma espaçonave, será mais lenta do que a velocidade da luz. Para complicar um pouco mais, existe a lei do inverso do quadrado de radiação, que torna os sinais mais fracos na proporção do quadrado da distância que percorreram. Em distâncias interestelares, isso é um enorme obstáculo. Portanto, para planetas a centenas ou milhares de anos-luz de distância, os tempos de viagem provavelmente seriam de muitos milhares de anos. E quaisquer sinais originários de civilizações nesses planetas são incrivelmente fracos e difíceis de detectar. Mas, ainda assim, há alguns casos contados por testemunhas que dizem ter experimentado contatos imediatos de até 5º grau, ou seja, estiveram fisicamente próximos de um ou mais alienígenas e puderam conhecer o interior da nave e até viajar com eles. Parece uma viagem, no outro sentido, né? Como esse incrível caso de um ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, Alex Collier. É um nome bastante conhecido nos Estados Unidos, não só pelo fato de ter pertencido à Força Aérea do país, mas por ter publicado uma experiência um tanto quanto extraordinária e assustadora, ao mesmo tempo, segundo ele mesmo diz, esclarecedora. Tudo começou no milharal, no sítio da família. Collier tinha feito a sua parte no trabalho e antes de voltar para casa decidiu acomodar-se em algum canto e tirar uma soneca. Estava muito cansado. Quando acordou, não conseguiu reconhecer o local, mas viu um vulto próximo de onde estava deitado que parecia uma maca. Ao despertar, ele percebeu que parecia ser uma nave alienígena. Bom, mais tarde, Collier disse que, quando estava deitado naquela maca, observou a presença de um homem medindo mais ou menos uns 2 metros, com a pele azul pálida e fisicamente perfeito. Bem, ele disse que, na hora, viu que se tratava de um alienígena, mas não sentiu medo ou ameaçado. Pelo contrário, tanto que Collier conviveu com seus anfitriões, se é que pode assim dizer, quase 3 meses. Em seus relatos, Collier os chama de habitantes de Andrômeda, por serem de um planeta localizado na galáxia com esse nome, localizado a aproximadamente 2.600.000 anos-luz de nós. Collier conta em suas palestras que a nave deveria ter algo em torno de 900 milhas de diâmetro. Isso mesmo, 900 milhas de diâmetro. Convertendo isso em quilômetros, daria aí 1.400 quilômetros de diâmetro. Mas, de acordo com o piloto, essa conta é difícil de explicar, uma vez que as dimensões da nave teriam a ver com as leis físicas que são exercidas no local onde ele estava. E um detalhe, a nave não se encontrava em nenhum planeta, mas sim em uma posição estacionária em algum lugar de Andrômeda, como acredita Collier. O ex-piloto diz que para se movimentar no interior da nave foi necessário usar uma espécie de cinto que mantinha os átomos e células de seu corpo unidos. Em outras palavras, esse cinto protegia a estrutura corporal, dado o fato de o corpo humano não ser adaptado ao ambiente da nave. A autossuficiência foi uma característica que o ex-piloto observou entre os seus anfitriões.
Tudo o que eles necessitam encontra-se no interior da nave. Até um parque com árvores, pequenos lagos e outros atrativos ele viu dentro da nave. Mas o mais curioso é que tudo isso é pura holografia. São visíveis a qualquer humano, mas só são palpáveis e sentidos pelos andromedianos. Num dos cantos do parque, Collier avistou um grupo de crianças sendo ensinadas por adultos. Collier foi informado que um dos principais temas estudados pelos pequenos era sobre a vida na Terra, em especial sobre os humanos. Foi então que ele concluiu que a curiosidade que despertava lá dentro não era só visual, pois muitos deles devem ter ouvido falar sobre a raça humana, mas nunca haviam visto um de perto. O mesmo ele poderia dizer se assim perguntassem, né? Mas durante os 3 meses que ele passou no interior daquela gigantesca nave, Collier teve a oportunidade de observar e conhecer a sociedade daqueles seres. A curiosidade era crescente de ambos os lados. Em pouco tempo, ele já conseguia se comunicar com qualquer um deles, e tudo isso feito telepaticamente. Assim, eles puderam compreender um pouco mais sobre os humanos e o nosso mundo, e também Collier o deles. Em suas palestras, Collier enfatiza a questão do tempo no interior da nave, com um tempo terrestre. Um dia lá equivale a 31 dias nossos. Tecnicamente, ele ficou quase 3 dias completos com os seus anfitriões. Aqui na Terra, ele desapareceu por 92 dias. Durante esse tempo, 2 seres em particular se comunicavam frequentemente com ele. Eles eram Vissaus e Moroanai. Eles contaram uma história interessante ao ex-piloto. De acordo com os seres azulados, o universo foi criado há 21 bilhões de anos e já foi lar de 135 bilhões de seres humanoides. Isso quer dizer, primeiro, que são 7 bilhões de anos a mais que os cientistas da Terra estimam em relação à idade do universo. Segundo, 135 bilhões de seres humanoides. Isso quer dizer que a vida, não só na Terra como em qualquer outro lugar, é muito mais antiga do que qualquer cientista imagina ser. Bom, para se ter uma ideia dessa quantidade, agora em 2024 o planeta soma pouco mais de 8 bilhões de habitantes. E a história vai mais além. Os cientistas calculam existir cerca de 100 bilhões de galáxias, mas, de acordo com os andromedianos, esse é um ponto de vista unidimensional. Eles dizem que são mais de 100 trilhões de galáxias no multiverso. E cada galáxia contém vida e civilizações de todas eras, idades, costumes e níveis de tecnologia. Bom, em outras palavras, estamos longe de estar sozinhos. Em tempo, andromedianos é o termo usado por Collier para identificar a raça deles, mas eles não se chamam assim. O nome real, de acordo com o ex-piloto, é humanamente impronunciável. O ex-piloto disse ainda que o universo é vasto e que os humanos não estão sozinhos nele. Existem muitas outras raças alienígenas, algumas delas benevolentes e outras malévolas. Ele afirma ainda que os 2 andromedianos lhe disseram que os humanos estão apenas começando a viajar pelo espaço e que em breve encontrarão ruínas por toda a parte enquanto exploram o universo. Isso não ficou muito claro a Collier, mas deixa entender que haverá um dia em que os terráqueos alcançarão mundos completamente destruídos no passado. O ex-piloto alega que não lhe foi revelado nada mais. Além disso, houve um instante em que Moroanai alertou Collier, dizendo que os humanos estão condenando o próprio planeta, pois, em vez de tentarem entender a sua moradia e o porquê de estarem nela, se preocupam com coisas temporárias, como riquezas, e explorarem uns aos outros. E que o dinheiro é um papel que não deveria ter o valor que tem, que só existe para controlar e escravizar pessoas. Isso é uma tendência suicida, teria dito Moroanai. Collier concluiu que ele queria dizer a nós humanos que temos como único lar a Terra, e se não cuidarmos bem dela, será o fim da nossa raça. Alguns anos depois, no início da década de 80, Collier teve um novo encontro com seus amigos alienígenas. Mas dessa vez, o contato foi telepático e geralmente vinha por meio de sonhos ou visões que Collier passou a ter. Nos últimos contatos, ele disse ficar sabendo que as Forças Armadas dos Estados Unidos são muito mais avançadas tecnologicamente do que o mundo pensa o que elas são, e que o país já domina a tecnologia alienígena de engenharia reversa e bases secretas em Marte e na Lua. Sim, isso pode parecer loucura, né? Mas coincide com outras teorias que dizem haver ao menos uma base secreta na Lua
pertencente aos Estados Unidos. Isso soa como uma criativa teoria da conspiração, né? Eu concordo, mas consegue mexer bastante com a nossa imaginação. Depois da próxima história, eu quero ler um comentário a respeito de tudo isso. Ok? Talvez devido ao ano de 1954 ter sido considerado um ano atípico e altamente movimentado nos céus, quando foram registrados literalmente milhares de avistamentos, muitos casos não chegaram a público, uma vez que ou não tinham provas ou não eram convincentes o suficiente para se tornarem públicos. Bom, muitos outros casos da época foram tratados como confidenciais e guardados por décadas pelo governo norte-americano e também outros países, onde casos ufológicos foram, da mesma forma, registrados. Casos diferentes, lógico, mas semelhantes na sua forma. Se o caso do mexicano Armando Zurbarán não pode ser considerado o mais importante de todos, certamente é um dos mais bem detalhados. De acordo com os relatos do caso, ele não só passou vários dias a bordo de uma nave alienígena, como também compartilhou alimentação com eles e pôde até se banhar. Calma. É muito louco isso, eu sei, mas é uma história que até hoje intriga muita gente. Era a madrugada de um dia qualquer de janeiro de 1954, quando Armando Zurbarán, cidadão mexicano, dirigiu seu carro num trecho da rodovia que liga a cidade do México a Acapulco, para onde estava indo participar numa reunião da empresa onde trabalhava. Ele decidiu viajar à noite para chegar a tempo para se preparar para a reunião. Porém, àquela hora da madrugada, Zurbarán começou a sentir um cansaço intenso e, pouco tempo depois, uma certa letargia que o fez tomar outra decisão. Parar um pouco, descansar antes de seguir viagem. E foi o que ele fez. Ele acredita que não dormiu por muito tempo, mesmo porque ainda estava escuro quando ele acordou e se preparou para seguir viagem. Mas assim que ele girou as chaves do carro, algo chamou a sua atenção. Uma estranha luz surgiu logo à frente do veículo e ele achou que pudesse ser o próprio farol. Ao tentar desligá-lo, viu que os faróis não estavam ligados. A luz era de outra fonte. Antes que pudesse pensar o que era aquela luz, ele avistou o que parecia ser um grupo de homens, todos eles vestidos com trajes idênticos e diferentes do que ele estava acostumado a ver diariamente. De repente, a luz aumentou e, segundos depois, segundo ele que lembra, já estava sendo conduzido por dois daqueles homens, ou seres humanoides, como ele disse posteriormente, até o interior do bólido. Ele logo percebeu que seria levado como refém por seres de outro planeta. Segundo Zurbarán, ao invés de medo, ele foi preenchido de curiosidade. Então, imediata e diretamente, ele perguntou por que o haviam escolhido. É claro que ele não esperava nenhuma resposta, por isso ficou surpreso quando um deles disse que ele não era o único e nem seria o último terráqueo a ser levado para passear para alguns testes. Mas que não era para se preocupar, pois sabiam que ele, Armando, poderia transmitir a mensagem de forma adequada para o restante da humanidade. E que não, ele não era um refém, mas sim um objeto de interesse por parte deles. Zurbarán conta que o levaram a uma espécie de sala dentro da nave, onde havia um tipo de projetor. Esse projetor, de repente, passou a exibir várias imagens, todas elas bastante conhecidas por Zurbarán. Elas retratavam vários anos da sua vida. Em suma, ele assistiu a um filme quase completo sobre o seu passado, comportamentos, família e outros detalhes pessoais. Logo depois do filme, Zurbarán foi conduzido por um outro ser ao longo da nave que o deixou à vontade para fazer a pergunta que quisesse. Uma delas foi justamente como eles viajavam pelo espaço e por distâncias inimagináveis. Muito antes de Bob Lazar dar o seu parecer sobre como as naves provavelmente viajam pelo cosmos, Zurbarán já tinha a resposta e ela teria sido conseguida em primeira mão, diga-se de passagem. Segundo ele, ficou sabendo por meio do seu anfitrião, a nave que estava usava um sistema de repulsão gravitacional. Mas, afinal, o que seria isso? Se você pensar um pouco mais, verá que a resposta está no próprio termo. Esse tipo de sistema faz um escaneamento detalhado de todo e qualquer objeto, de partículas a estrelas, à sua frente e, em vez de contorná-los, usa a gravidade inversa para tirá-los do caminho. Isso permite que a nave dobre o espaço-tempo várias vezes seguidas, até que alcance o seu destino em muito menos tempo que gastaria usando somente a velocidade da luz. Zurbarán garante que durante os dias em que esteve a bordo da nave, fez praticamente o que os demais faziam. Comeu, banhou-se, descansou. O alimento, segundo ele, lembrava bastante a comida da Terra
Em grande parte, uma combinação de vegetais, amidos e algo que lembra muito carne grelhada. Ele pôde experimentar um tipo de suco que no relato diz que era uma fruta muito parecida com a nossa conhecida manga, mas de um sabor ligeiramente diferente, como também a sua textura. Timothy Cudd, pesquisador e historiador, chegou a comentar que a alegação de Zurbarán não pôde ser ignorada ou rechaçada, uma vez que há relatos de avistamentos de OVNIs sobre pastos, lavouras e também pomares. Certamente, colhendo amostras para suas sessões de experiências com coisas terrenas. Pode ser que tais elementos experimentados por Zurbarán tenham sido processados a partir do que os humanos produzem. Aliás, talvez seja essa a explicação mais cabível para aquilo que ele contou. Sobre o banho, Zurbarán disse ser muito parecido com o nosso. Ele entrou num compartimento, o banheiro da nave, e disse ter sido envolvido por um vapor de água, entre morno e quente, e logo em seguida o seu corpo já estava umedecido o suficiente para que outro líquido o envolvesse. Esse líquido era um tipo de sabonete, porém sem perfume. Entre outros detalhes que o deixaram intrigado, Zurbarán alegou que o ideal de seus anfitriões raptores, ao contrário das convenções, não era o de conflitar com a Terra, e sim colaborar com os humanos para sua evolução como seres pertencentes ao cosmos. O anfitrião de Zurbarán ainda disse que isso se deve muito aos ensinamentos do mestre, ou do amado número 9. Ficou estranho agora, né? Bom, estranho mesmo é o que eu vou dizer agora, e tem a ver com o tal de Projeto Pinguim. O misterioso projeto compreende diversas pautas consideradas secretas pelo governo americano, mas como sempre, há vazamentos de informações e isso é o que temos até o momento. Incluído nesse projeto, há referência a um grupo de 9 entidades, todas extraterrestres, chamado de Conselho dos 9, ou os 9 Misteriosos. Segundo o médico e parapsicólogo Andriy Hapoharik, o Conselho dos 9 era formado por seres cósmicos conectados ao Egito Antigo e uma sabedoria oculta que guiaria a evolução humana. Segundo os relatos, o Conselho seria responsável por influenciar acontecimentos no nosso planeta e serviria como uma espécie de intermediário entre a Terra e outras civilizações galácticas. Sobre o mesmo Conselho, encontramos referências em outra história fantástica. Talvez você se lembre de Valiant Thor, um suposto visitante venusiano que ainda nos anos 50 esteve não só no planeta, como também trabalhou em conjunto com a CIA e alertou a humanidade sobre os perigos reais de uma guerra nuclear. Inclusive, temos um vídeo muito interessante sobre esse caso e você pode assisti-lo quando quiser aqui no Fatos Desconhecidos. Acontece também que Thor se referiu a um grupo de seres cósmicos que vigiam não só a Terra, como também vários outros planetas contendo civilizações. É possível que os gentis sequestradores de Zurbarán se referiam ao mesmo Conselho dos 9? É mesmo possível que a raça humana tenha se desenvolvido não sob o olhar de um deus, mas de um conselho formado por 9 seres cósmicos, como disseram? Deixe aí o seu comentário sobre toda a matéria, sobre tudo que foi levantado. Bastante interessante, diferente, né? Nós ficamos por aqui agradecendo a sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.